Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluias, glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Nós estamos aqui para iniciar mais uma Almoçando a Palavra nessa tarde. Nós estamos falando esses dias sobre angelologia ou Apocalipse, Seminário Apocalipse. Nós estamos no capítulo 7, na aula 5, se eu não me engano, e nós vamos ler uma palavra aqui, vamos estar expondo a palavra do Senhor. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, e dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. A paz do Senhor, irmã Shélia, a paz do Senhor, irmão Rafael. Irmãos, nós falamos sobre os 4 tipos de anjos, 4 elementos da terra: o vento, fogo, água e terra. Eu quero fazer um breve resumo sobre os anjos da terra. Nós já falamos sobre vento, sobre água, sobre fogo, sobre anjos que detêm essa autoridade. Nós só vamos resumir os anjos que detêm autoridade na terra. Os anjos que detêm autoridade na terra são os anjos que eles atuam na terra e eles aparecem às vezes em forma de Martinha. Dona Martinha também, Pai do Senhor. Eles aparecem em forma de... Pai do Senhor, irmã Vanessa. Eles aparecem em forma de homens ou de varões. A Bíblia vai dizer que Jacó lutou com um varão até que subiu a alva. A Bíblia é clara em dizer que era um anjo, mas que ele lutava com um varão. Então, esses são anjos da terra, anjos que têm a autoridade para trabalhar na terra. Você pode ver que esse anjo que lutou com Jacó, ele teve força para tocar em Jacó. Então são anjos que têm autoridade sobre a terra. E no Salmo 91 vai dizer: aos seus anjos darei ordem ao seu respeito. Que tipo de anjos são esses? Anjos da terra, anjos que têm a autoridade sobre os elementos chamado terra. Também no Salmo 34, 7, ao meu anjo darei ordem ao teu respeito. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e os livra de todo o mal. Então, existem esses anjos que atuam na terra e às vezes eles podem ser vistos a olho nu pelos homens. São anjos que detêm estas características e esta autoridade. Eu só quero resumir porque hoje eu quero entrar em outro tema, amém? Hoje nós vamos falar um pouco aqui na escatologia bíblica. Nós vamos entrar um pouco na escatologia bíblica. Eu falei sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Nós falamos sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Nós falamos que os 7 selos, eles são o período
do princípio das dores, que está em Mateus 24, e até nós já falamos sobre os 7 selos, nós vamos falar sobre as 7 trombetas, que é o período de tribulação, e vamos falar posteriormente sobre as 7 taças, que é exatamente o período da grande tribulação. Então, existe o período da trombeta, existe o período da taça e existe o período do selo. O período dos selos, nós já falamos, quando João viu que os 7 selos foram abertos, agora falta trombeta e falta taça. Porém, ele vai ver os anjos segurando os 4 ventos dos 4 cantos, e um anjo diz que é para ele segurar até que haja assinalado na testa os servos do nosso Deus. E o que acontece? Esse capítulo 7, como eu disse, o livro do Apocalipse, ele não é um livro cronológico. O livro do Apocalipse é uma cadeia de visões, sequência de visões. O capítulo 6 em si ele é cronológico, porque você vai ver o período de um cavaleiro puxando outro cavaleiro. O capítulo 7, ele está cronologicamente, entre o último selo e a primeira trombeta. Porém, ele não é cronológico. Ele é uma revelação espiritual que João vai ter do período que ainda vai acontecer. Capítulo 7 é uma visão espiritual do que vai acontecer na terra durante a grande tribulação, quando a igreja sair da terra para o céu. Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar o seu povo, Jesus vem buscar os teus servos, e então nós iremos morar com Cristo durante 7 anos no céu, em um período chamado de bodas do Cordeiro. Esse período nós estaremos lá. E o período que João vai ver, vai contemplar aqui no capítulo 7 de Apocalipse, é o período da grande tribulação. Na verdade, é o 3 anos e meio do princípio do reinado do anticristo. Como assim? Vou explicar. O anticristo, ele vai aparecer com uma falsa paz. Ele vai aparecer com um reinado de paz. Ele começa um reinado, a Bíblia vai dizer que ele vai chegar com engano. No livro de Daniel, no capítulo 11, diz que um rei chegará com engano, ele chegará caladamente. É alguém carismático, é alguém dócil, é alguém sábio, inteligente. Então ele vai chegar com estas características. Lembrando aos irmãos que esse período é o período em que a igreja já subiu. Esse rei, esse dominador ou imperador, ele há de reinar durante o tempo em que a igreja não estará mais na terra. A igreja estará no céu. A Bíblia vai dizer em Tessalonicense
que quando disserem paz, paz, haverá repentina destruição. Quando disser a paz, paz, haverá repentina destruição. Porque ele vai reinar um período de 3 anos e meio, a paz do Senhor, irmão Elmo. E esse 3 anos e meio, ele vai reinar com paz, trazendo comunhão. Esse homem, ele irá até mesmo unir os árabes aos israelitas. Ele vai unir essas duas nações. Esse homem, ele será um homem que vai ser chamado de Cristo, exatamente por trazer uma unificação de religião, onde todos centralizarão na religião deste homem. Então haverá paz, porque não haverá divisão de pensamento político, religioso e de outras formas. Ele há de reinar e governar, e ele há de governar 7 anos, porque no período desse rei, do anticristo, haverá um governo único mundial, e ele será o primeiro governador que governará mundialmente, o primeiro e o último. Por quê? Porque após ele, Cristo voltará e reinará eternamente. Então, esse governante, ele subirá das nações. Está em Apocalipse, capítulo 13, nós vamos chegar lá. Diz que esse governador, esse governante mundial, subirá das nações, ou subirá das águas. É uma besta que sobe do mar. E o mar na Bíblia, ele simboliza as nações. Quem são as nações? Quem é o mar? É as nações. Então, de todas as nações, vai subir esse governante que governará sobre o mundo. Haverá um novo governo, que é um governo único sobre um homem só. E ele vai governar, o anticristo, que é aquele que vai vir, como se fosse o Messias. Os judeus irão o chamar de Messias, a paz do Senhor, irmã Aline. E os judeus irão chamar de Messias porque ele vai trazer uma paz verdadeiramente. Ele, como eu já disse, ele vai unir os árabes, os judeus, e haverá uma comunhão. E o seu governo estará fundado sobre um governo de 10 países, a paz do Senhor, irmã Ana Cláudia. E haverá 10 governantes, que são os 10 chifres da besta. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Eu só vou resumir para explicar o Apocalipse 7. E ele governará sobre uma base de 10 governantes. Então é um governo único sobre um cabeça que tem 10 sustentáculos. E eu posso dizer para vocês que serão 10 países fortes, 10 potências que hoje estão se degladiando. E se você pegar aí os 10 países mais fortes e mais potentes, esses 10 países que hoje se degladiam entre si, eles serão unidos pelo anticristo e para o anticristo. Então, ele vai basear o seu governo sobre 10 países fortes, 10 presidentes fortes. Vamos aí dar um exemplo: China, Coreia do Norte, Estados Unidos, Rússia e assim por diante, Inglaterra. 10 países fortes apoiarão esse governo único. Então, esse homem, ele vai ganhar o coração dos judeus, ele vai ganhar o coração dos árabes, ele vai ganhar o coração de Roma, ele vai ganhar o coração de todos. E como vai ter um governante único, irá também ter um tempo de governo
específico. Não será como a nossa democracia hoje, aonde 4 anos o presidente, o governador, o senador, o deputado, o prefeito e o vereador têm para governar 4 anos, depois há uma nova eleição. Porém, esse governo único será aumentado de 4 para 7 anos e ele reinará 7 anos. Como eu disse, 7 anos será o tempo de um governo novo e ele vai ser esse anticristo que há de se levantar quando a igreja não estiver mais na terra. Esse governo, ele vai ser implantado após a igreja subir. Amém? A paz do Senhor, irmã Adivani. Então vai se levantar esse governo, essas 10 potências mundiais vão levantar esse governante, ele vai governar, ele vai trazer paz, ele vai defender Israel, vai defender os judeus e vai ser aclamado na terra como Cristo. Ele vai trazer uma falsa paz durante 3 anos e meio, mas a metade do seu governo será uma metade de um governo muito bom. É semelhante aos presidentes hoje, aos governadores, aos políticos hoje. Eles fazem um governo bom, depois eles são reeleitos e aí eles mostram suas garras, né? A reeleição mostra verdadeiramente o que eles fazem, o que eles são. Então, olha aqui, o que acontece? Esse governante, ele vai, eu não vou aqui estar falando tudo, porque eu vou voltar nesta aula, quando eu chegar lá no capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 11, então eu não vou falar tudo com minuciosidade. Eu só estou colocando aqui uma base para me entrar no texto de Apocalipse 7. Então, esse homem, ele governará 3 anos e meio e com paz, com alianças, mas depois de 3 anos e meio, ele irá se rebelar, ele irá mostrar a sua face, a sua cara. Então ele vai verdadeiramente, ele vai mostrar quem ele é. Amém? Então olha aqui o que acontece. Olha aqui o que acontece. Esse anticristo, esse ser, ele vai fazer ele vai entrar fazendo apoio a Israel, ele vai implantar o seu governo em Israel, o governo único será sediado em Israel, tá? Esse governo único será sediado em Israel. Esse governante, ele regerá de Israel. Eles levantarão o templo, e ele estará ali após a igreja subir. E o seu governo será de Israel. E ele vai passar 3 anos e meio como um reino de paz, um reino de comunhão, um reino de bênção, um reino de unidade. A paz do Senhor, irmão Maurício, ora por mim. Eu vou orar sim. No final da live, o senhor fica aí que nós vamos fazer uma oração pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. E olha aqui o que acontece. Olha aqui o que acontece. A Bíblia vai dizer que quando disserem paz, paz, haverá destruição. Por que haverá destruição? Porque com 3 anos e meio de governo, esse líder chamado de anticristo levantará uma estátua no templo. E ali os judeus virão que aquele ser
não é o Cristo que eles esperam. Porque no cativeiro de Babilônia, que eles ficaram durante 70 anos no cativeiro, os judeus foram curados da idolatria. Porque a idolatria levou-os ao cativeiro. Você vai ver no livro dos profetas, os profetas exortando e confrontando o povo de Israel por causa da sua idolatria. Por causa da sua idolatria. Porque eles facilmente abandonavam a Deus e seguiam ídolos. Isso aconteceu até na vida do rei mais sábio, Salomão. Salomão multiplicou para si cavalos, mulheres e deuses. Ele implantou a idolatria em Israel. E essa semente, ela foi espalhada na sua geração que viria depois dele. Então os profetas estão constantemente profetizando contra a idolatria no meio do povo de Deus. E eles, quando foram levados para o cativeiro de Babilônia, ali Deus curou eles. Os judeus, eles cometem todos os pecados hoje, porém, o pecado da idolatria, eles não cometem mais. O judeu não se dobra diante de imagem. O judeu não se dobra diante de ídolos. Hoje, eles foram curados. E a cura deles está tipificada na vida daqueles 3 jovens que foi lançado na fornalha, porque não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Aquele jovem estava no cativeiro em Babilônia, representando a nação de Israel. Eles não se curvaram, representando a cura da nação de Israel a respeito da idolatria. Eles só vão acordar no meio do governo do anticristo quando eles depararem com o templo que foram erigidos lá em Israel, quando eles depararem com a imagem desse governante. Aí vai haver a guerra, aí vai haver as perseguições, aí vai haver as lutas, aí vai haver o desespero do povo de Deus. E a terra começará então a ver a ira desse governante. Aí haverá uma grande guerra. Pastor, e o que isso tem a ver com Apocalipse 7? Apocalipse 7, ele vai do arrebatamento da igreja até esse período aonde o anticristo erige a sua imagem. Apocalipse 7, ele engloba todo esse tempo. É por isso que eu falei logo no princípio do nosso seminário que Apocalipse não é cronológico. Se você for segui-lo cronologicamente, você não vai conseguir entendê-lo. Apocalipse é uma cadeia de imagens, é como um quebra-cabeça que você tem que pegar cada parte, cada visão, cada revelação, cada uma no seu lugar. Amém? Então esse capítulo 7 é depois do arrebatamento e antes do anticristo se revelar ali no templo, aonde ele é adorado como se fosse Deus. Olha aí o que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que assentará como Deus
o anticristo, assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele vai assentar no templo de Deus, como se fosse Deus, querendo parecer a Deus, querendo ser Deus. E quando ele se revelar, ele vai perseguir Israel e o povo de Deus. Só que quando ele se levantar para perseguir, o povo já foi selado. Morrendo ou vivendo, o povo vai ser selado. Então, esse período de paz vai acontecer 3 coisas. Esse período de paz que haverá, por quê? Que o governo do anticristo não pode começar já com perseguição, com guerra, com luta, com sofrimento, com destruição. Por que que tem que haver um período de paz? Agora você vai começar a entender por que esses anjos estão retendo os 4 ventos, que são demônios, que destroem, que vão auxiliar o anticristo no propósito da destruição sobre a terra. Por que que os anjos estão sobre os 4 cantos da terra? Para que o vento não sopre exatamente nesse período. Esse período em que os anjos estão segurando os ventos para que não haja destruição na terra, para a senhora missionária Flávia, é exatamente o tempo de paz que haverá no período do anticristo. Esses 3 anos e meio que haverá paz na terra, serão exatamente o tempo em que os 4 anjos estão segurando os ventos. Por isso haverá paz. Por quê? Porque o mundo espiritual estará contribuindo para que haja paz. Então, esse anticristo, mesmo sendo mau, mesmo vindo sobre a influência do diabo, que diz a Bíblia em João 10:10, que veio para matar, roubar e destruir, mesmo tendo esta sede de destruição, esta sede de matar, esta sede de perseguição, ele está sobre o controle de Deus, sobre o controle do céu. Há ventos que querem soprar para destruir e há anjos de vento que estão segurando esses ventos para que não sopre, para que não destrui, nem sobre o mar, nem sobre árvore, nem sobre ninguém. 3 anos e meio de prosperidade, 3 anos e meio de bênção. E não é o governo dele em si que trará, mas a bondade de Deus que enviará os seus anjos para segurar os ventos que destroem, os ventos que trazem destruição estarão seguros e ele operará com uma falsa paz ou uma tranquilidade, porque ele estará, por causa da abundância econômica, a tranquilidade política, porque ele terá muitos apoios por causa da economia que estará abençoada. Por quê? Porque os anjos estão segurando os ventos da destruição. Então, esta prosperidade virá não por causa do governo dele, mas por causa do mundo espiritual. O mundo espiritual, já vou começar falando algo aqui, porque o mundo espiritual, ele rege na nossa vida, na nossa economia, na nossa vida financeira. Eu estou falando e estou aprendendo. O mundo espiritual que rege. Nós temos que ter batalhas espirituais.
até na nossa área financeira, até na nossa economia. Nós temos que repreender devorador, migrador, cortador, temos que ter palavra de autoridade. Porém, essas palavras de autoridade, elas só fazem efeito na vida. Irmão, eu sempre digo, eu oro por todos, oro por cura, oro por libertação, oro por tudo, mas a questão financeira, o crente, a pessoa, ele tem que estar bem com Deus, ele tem que ser dizimista, ele tem que ser ofertante, ele tem que pagar os votos que faz, porque senão ele está amaldiçoado. Mas se você é dizimista, ofertante, você paga os seus votos que você faz com Deus, se você não tem a sua, e eu estou falando com a igreja, não, estou falando com Deus. Se você é fiel com Deus, você tem esta autoridade no mundo espiritual para repreender esses ventos da destruição. Então aqui não é o governo do anticristo que vai trazer a bênção. Os anjos vão segurar. Não. Quando a Bíblia fala não sopre sobre o mar nem sobre árvore alguma, está falando, a árvore está falando aqui de bênção, de providência, de prosperidade. A árvore é símbolo de vida, de providência, de provisão. Então ele segura o vento e haverá prosperidade. E por haverá prosperidade, a economia vai para cima. É claro, se tem abundância na colheita, se o que é abundante não vai ficar caro, e nem o que não é raro não é caro. Então se vai ter abundância, a economia vai para cima, vai ser abençoado. E exatamente no governo dele, porque não por causa do governo dele, por causa dos anjos que estão segurando os ventos da destruição. Você está entendendo o que Deus está falando? Você não importa, irmão, você não depende do governo do anticristo. Tem gente que fica pegada a político. Tem gente que fica pegado a direita, a esquerda, a frente, o fundo. Ei, você tem que estar pegado ao céu. A nossa prosperidade depende do mundo espiritual. Se o mundo espiritual estiver soprando sobre a nossa vida, nós seremos prósperos. Se o mundo espiritual estiver soprando sobre a nossa vida, nós seremos abençoados. Se o mundo espiritual estiver ao nosso favor, nós seremos abençoados. Aleluia! Então há 4 anjos sobre os 4 cantos, segurando os ventos da destruição. E eu quero profetizar sobre a tua vida, porque isso aqui é ensino, mas também é profecia, é ensino, mas também é pregação. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que é fiel a Deus, você que é fiel ao Senhor, eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai enviar anjos para segurar os ventos da destruição sobre a tua vida. Deus irá enviar anjos que segurarão os gafanhotos que vêm para destruir a sua colheita. Deus enviará anjos que segurará aquilo que vem para destruir a sua vida. E eu estou falando sobre gafanhotos na área financeira, na área da saúde e na área espiritual e emocional. Há demônios que atuam minando também as suas energias espirituais. Há demônios que roubam também a sua saúde emocional. Há demônios que roubam a sua vida financeira. Aleluia. Há demônios que roubam a sua paz. E Deus está falando nesta hora e nesta tarde. Eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a minha também, porque eu não sou besta. Eu quero profetizar, aleluia, sobre a sua vida, a falência do espírito de destruição sobre a sua vida. Espíritos destruidores sobre a sua vida. Labaste calabai, yandebia surianda labai. Ricanta labassurianda labaia, riande canta labassurianda labaia. Irmã contando testemunho. Odebia surianda labaia, canta labassurianda labaia. Olha o testemunho. Deus está cumprindo promessa na vida dela, porque Deus colocou no coração dela ofertar e abençoar. Irmão, toda fonte que dá, recebe. A fonte nunca falta, porque ela nunca segura. O que segura é poço.
e poço não rende. A fonte, ela faz semear. Então, olha, você não entende, não compreende. Eu não sou muito de falar de dinheiro, essas coisas não. Mas tem gente, irmão, que colhe pouco porque semeia pouco. Tem gente que não colhe nada porque semeia nada. Um crente que não é dizimista, um crente que não dizima 10% a Deus, de pouco ou de muito, porque é espiritual. A área financeira é espiritual. Tá? Às vezes você pega 10 reais e fala assim, mas é muito pouco para dizimar. Mas quando você dizima daquele, você está segurando um espírito. O espírito, ele precisa de um deslize seu para ele entrar. Para ele entrar com um vento que destrói. Então, quando você fecha essa brecha, eu falo dízimo, oferta. O dízimo segura o que você tem. A oferta traz o que você não tem. E por que às vezes nós não recebemos muito? Porque nós ofertamos pouco. Quem semeia moeda, colhe moeda. O que você semeia, você não planta, por exemplo, uma fruta pequena, amendoim, e colhe melancia. Você vai colher o amendoim. E você também não planta melancia e colhe amendoim. E você colhe aquilo que você planta. Então isso aqui, irmão, é espiritual. Aí, muitas vezes você vê a pessoa não dá o 10, não devolve, porque dízimo é devolver, não é dar, pagar. Eu já vi gente falando assim, eu paguei meu dízimo. Não, o dízimo não é pagar, é devolver aquilo que é de Deus. Mas o que o pastor faz é problema dele. Eu estou falando aqui, não é só para gente da nossa igreja, mas gente de outras igrejas. O que o homem faz é problema dele. Isso é a maior desculpa de um avarento. A pessoa avarenta, ele pensa no que vai ser feito com o dinheiro dele. O liberal, ele pensa naquilo que ele está fazendo e que Deus vai abençoá-lo. Glória a Deus, aleluia. A irmã é dizimista e oferta aqui. Isso é bênção. Deus abençoa. Deus abençoa. Né? A irmã tem o ministério dela. E Deus abençoa cada um que faz essas coisas. Aí, geralmente, a pessoa não dá 10% do dízimo. Aí aparece uma doença do nada. Aí ele vai 30% para remédio. 30% para remédio. 30% para remédio, mas 10% para arrumar coisa que estraga. Por quê? Porque o vento da destruição entrou ali. Aí começa a estragar uma coisa aqui, uma coisa ali, arruma um carro ali, estraga, arruma uma moto ali, uma bicicleta, um eletrodoméstico, estraga e começa aquela destruição. Por quê? Porque não tampou a brecha. Eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui, irmão. Até porque que as pessoas que não gostam de ouvir essas coisas somem. Mas quem segura o espírito da destruição, eu estou falando porque está na palavra. Deus, eu estou falando porque está aqui na palavra. O que segura o espírito da destruição é o mundo espiritual. A destruição que acontece física, a árvore é física, o mar é físico, isso aqui são coisas físicas. Nenhum vento soprasse sobre a terra, física, o mar, físico, árvore alguma, físico. E quem está segurando? É homens? Não, são anjos, seres espirituais. Quem segura o mundo espiritual da destruição, o mundo físico da destruição, é o mundo espiritual. Então o mundo espiritual, ele tem mais autoridade na nossa vida do que nós pensamos. Irmão, você crendo ou não no mundo espiritual, você já é dominado por ele. Ou você é dominado pelo mundo espiritual dos que segura os ventos da destruição, ou você é dominado pela destruição dos ventos que vêm. Então o mundo espiritual, ele existe. Eu não acredito. E você não acreditar já é uma influência do mundo espiritual sobre a sua vida. Eu creio, é uma influência do mundo espiritual sobre a sua vida. Aquilo que acontece aqui é proveniente do mundo espiritual. Aquilo que acontece aqui é proveniente do mundo espiritual. Eu estava falando esse dia sobre a palavra profética de Eliseu. Por quê? Porque o homem disse, quando o povo estava passando fome,
e havia fome sobre Israel, Samaria, o inimigo cercou a cidade, a ponto das mulheres comerem suas próprias crianças, a cabeça de um jumento ser vendida com valor exorbitante, cocô de pomba também apareceu como um alimento nas prateleiras. Olha só como é que estava, o mundo espiritual estava agindo naquele lugar. Olha como o diabo estava trabalhando naquele lugar. Olha como o diabo estava minando naquele lugar. Um espírito maligno estava fazendo com que a destruição chegasse. E com a destruição financeira chegar, a destruição emocional, as mulheres estavam desesperadas, matando os próprios filhos. Então houve um agir muito grande do diabo, do inimigo, dos demônios naquele ambiente. E então o que acontece? Eliseu, ele entende o mundo espiritual. Ele entende o mundo espiritual. Alguém precisa liberar uma palavra profética para quebrar a maldição. E Eliseu, então, vai liberar uma palavra e ele vai dizer: amanhã a situação vai mudar. Amanhã as coisas vão melhorar. Amanhã o clima vai mudar. Oh, parece que eu já estou profetizando para alguém aqui. Amanhã haverá mudança. Haverá mudança. Amanhã, avisa lá que amanhã eu estou liberando que haverá alimento para todos do arraial. Quem está comendo cocô de pombo, quem está alimentando de cabeça de jumento, haverá uma quantia considerável. E quando ele fala, alguém vai dizer assim: nem se Deus abrir a janela do céu. Aí a voz da incredulidade é entoada, a voz da incredulidade sai. Aí o incrédulo vai dizer: nem se Deus abrir, ou seja, Deus não pode fazer isso. Deus não pode, Deus não consegue. Ele vai minimizar o poder de Deus, ele vai afrontar o poder de Deus, a autoridade de Deus. Mas alguém já abriu a janela do céu com palavra profética. Mas alguém já abriu a janela do céu. E não é o céu que abre a sua janela sobre a nossa vida. Somos nós com a nossa crença, com a nossa fé. Somos nós com o nosso desejo de crer. Tá? Enquanto você estiver contando miséria, a miséria estará lá. Enquanto você estiver apenas deletando a situação, Deus está falando comigo. A situação estará ali, estará difícil, estará ruim. Enquanto eu estiver apenas dizendo: olha o problema, olha aí, acabou o arroz, acabou o gás, olha aí. Enquanto eu estiver deletando o problema que está acontecendo, eu estou naquele ambiente de vento contrário que destrói. Eu estou dentro da palavra, mas eu saí da escatologia para pôr na prática aquilo que Deus quer que eu ponha, que eu fale. Enquanto eu estiver só olhando, nada muda. Enquanto eu estiver só contemplando, nada muda. Enquanto eu estiver só observando o cocô de pomba, ali eu estiver concordando com a situação e comprando a carne de jumento, vai continuar como está. A situação, o vento está soprando, o mundo espiritual, os anjos estão com o braço cruzado. Os anjos estão com o braço cruzado, a destruição vem. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que agir. Eu tenho que mover. Eu tenho que abrir as portas do céu sobre a minha vida. E como é que eu vou abrir as portas do céu sobre a minha vida? Primeiro, irmão, eu tenho que começar a colocar a minha vida em dias. Eu tenho primeiro que crer. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que abrir essa janela sobre a minha vida. Eu tenho que buscar essa janela sobre a minha vida. Por quê? Porque o mundo espiritual, os ventos estão soprando contrário, e somente os ventos de Deus têm poder para segurá-los e para abrir a cortina do céu sobre a minha vida.
E quando é saúde, vai pegando aí. Quando relacionamentos, vai pegando aí, porque a janela do céu vai se abrindo. Quando é depressão, vai pegando aí, porque a janela vai se abrindo. Mas quando é área financeira, começa a dizimar, começa a ofertar, começa a pagar os votos. Um dia uma pessoa foi na igreja, esqueceu a Bíblia, a pessoa frequentava Deus é Amor, e eu abri a Bíblia, irmão, e cada livro da Bíblia tinha um voto, e aquele voto não tinha sido pago. Leve as coisas de Deus mais sério, para que as portas do céu se abram sobre a sua vida. Leve as coisas de Deus mais sério, para que as portas você não leva Deus a sério financeiramente, você quer que Deus te leve a sério. Você quer que Deus te leve a sério se você não leva ele a sério. Já está saindo gente, meu Deus. O povo está correndo. Quando eu estiver observando a situação, os ventos vão soprar. Quando eu estiver só observando a situação, o vento vai soprar, vai destruir mesmo. Vai destruir árvore, vai destruir o mar, vai destruir a terra. Enquanto eu estou de braço cruzado, os anjos também estão. Lamaia de calabassuri amarraia. Uriabas de calabassuri andarabai. Enquanto eu estiver de braços cruzados, o céu também está. Quando eu estiver de braços cruzados, as janelas do céu estão fechadas sobre a minha vida. Não terá, não fluirá. Lamai, decalai, tecamai, churiabahai, teque, manchurian, dalabai. Lemandorias, teque, nasuriabahai. Riminikianchu. Começa aqui na terra. E vai para o céu, começa na terra, e vai para o céu, começa na terra, começa aqui. O efeito do céu se abrir começa aqui. Foi alguém aqui que disse: amanhã vai ter providência e prosperidade. Eliseu abre a janela do céu sobre a sua vida. E as janelas do céu é aberta. E os leprosos, então, eles têm uma boa ideia e vai ao arraial do Sírio. É tudo janela do céu se abrindo. É uma estratégia. Eles têm uma boa estratégia. Nós estamos morrendo aqui. Vamos lá, quem sabe eles deixam a gente viver. Quando eles vão, a janela do céu está aberta. Deus manda carruagem de anjos. E os anjos vão em suas carruagens. Aí eles começam a bater as tuas asas e fazer muito barulho. Aonde os sírios do arraial, ele disse: Israel está vindo, e eles estão vindo com muitas nações ao redor deles, ajudando eles. Nós não vamos ser páreo para eles. E eles, olha aí, ó. Vão embora, eles somem. Por quê? Porque Deus abriu os ouvidos do inimigo e assombrou o inimigo. Deus assombrou o inimigo. E aqui atrás quem estava assombrado era o povo, porque havia um vento de destruição soprando, havia um espírito maligno soprando. Mas alguém disse assim: ei, vamos abrir a janela do céu aí, ó. Nem se Deus abrir a janela do céu, eu te digo que amanhã vai ter. Por quê? Porque você está dizendo que Deus, se Deus fizesse janela do céu, não viria. Mas eu estou dizendo que Deus vai abrir a janela amanhã. Deus vai abrir a janela da manhã. Eu não sei se eu profetizo ou se eu pego a profecia. Eu não sei se eu lanço a palavra ou se eu pego ela. Porque Deus está dizendo: amanhã a janela do céu vai estar aberta. Amanhã tu verá, mas não vai participar. Mas amanhã. E os leprosos foram, e Deus abriu os ouvidos. Deus abriu os ouvidos dos inimigos para ouvir o estrondo dos carros e cavalos de fogo que vinham junto com os leprosos. E o ambiente mudou, o vento mudou.
Riamandoria basturi calabaste canastoria bahaya. Riamandorianda labasturi canta lavaia. Ramancho kebi asturianda lavaia. As carruagens de fogo apareceram porque a janela do céu se abriram. E eles desceram. O ambiente mudou porque alguém profetizou, porque alguém não aceitou, porque alguém rejeitou, porque alguém disse não pode ficar assim, que humilhação é essa? Vamos resolver esse negócio porque eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho ligação com Deus. Então, peraí, então vou lançar a palavra, e quando ele lança a palavra, alguém disse assim, não tem como. E ele disse assim, só porque tu disse que não tem como, vai ser amanhã. Só porque você falou que não tem jeito, vai ser amanhã. Amanhã, vai ser amanhã. Só porque você falou que não, porque enquanto eu estava falando aqui, eu ouvi o barulho de janela se abrindo lá em cima. E o ambiente vai ser mudado. Enquanto eu estava falando aqui, eu havia trancaduras espirituais sendo abertas lá em cima. Calabando Kamanaseb Andaraia. Decanta lá vai, porque o que acontece na terra é regido lá em cima. Então quem for mais forte aqui na terra vai ter o apoio de cima, ou das regiões celestes onde estão os ventos da destruição, ou do santuário divino onde estão os ventos da bênção. Eu tenho que profetizar. Eu tenho que profetizar. Eu tenho que abrir essa janela sobre a minha vida. Eu tenho que crer. Eu tenho que liberar uma palavra crendo. Eu tenho que crer liberando a palavra. Eu tenho que dizer, eu não aceito. Às vezes nós falamos não aceito para Deus. O que é de Deus eu aceito, mas o que é de demônio eu não aceito. Alabasto que anda alabaia. O que é de Deus eu aceito, o que não é de Deus eu não aceito, é isso. Provação sim, destruição não. Chega, muda, chega de viver um ambiente que está cercado. Chega de viver em um ambiente de prisão. Chega. Dá um fim. Acaba com isso. Se alguém não tem atitude, eles morreriam. E não é somente os soldados que estão detrás das muralhas. Ô irmão, me perdão, mas eu vou falar. Não são apenas os soldados com seus trabucos do outro lado do muro, querendo destruir, não. Há ventos que sopram para destruir por trás. Há demônios por trás dessa situação. Não é possível. Tem muita destruição acontecendo e nós estamos achando que é prova. Tem demônios tendo liberdade nas áreas da nossa vida e nós estamos achando que é Deus provando, e Deus está dizendo, eu provo mesmo. Eu sei que há coisas que eu provo, mas tem coisas que são demônios. Tem coisas que são demônios, que cercam, que traz destruição, que acaba, que traz opressão, que traz perturbação, que traz ansiedade, que começa a queimar tudo dentro de casa, que começa a multiplicar as contas, são demônios. Está na hora de nós mesmo dar um basta nisso. E se você não estiver crendo no que eu estou falando, eu estou crendo, estou pregando para mim. Que isso tem a ver com a palavra, pastor? Tem a ver que aqui você vê o mundo espiritual segurando os ventos para não destruir o material.
Anjos segurando ventos para não destruir a terra. Anjos segurando o vento para não destruir você. Anjos segurando o vento para não destruir a sua casa, a sua família. Anjos segurando o vento para não destruir as áreas da sua vida, área física, espiritual, emocional. Anjos segurando para o seu bem, para o bem da sua casa, da sua empresa, da sua igreja, da sua vizinhança. Eles estão comendo cabeça de jumento e estão achando que é uma rotina de vida. Tem gente tomando remédio controlado, tem gente tomando remédio controlado, depressão, crises profundas. E estão achando que é sina da vida, que tem que acontecer. Não tem. Mandará, tem coisas que é permissão de Deus, tem coisas que é frouxidão nossa. Tem coisas que é permissão de Deus, tem coisas que é nós mesmos que deixamos ir à reveria. Estamos olhando os demônios agindo e nós não estamos vendo que é espiritual isso. Espiritual, estão morrendo, o povo está morrendo, espiritual, irmão. O vento está soprando e não tem ninguém para dizer, amanhã isso vai acabar. Amanhã isso vai parar. Amanhã as coisas mudam. Amanhã haverá um reviravolta, a roda gigante gira. As pessoas se trancam no quarto e dizem assim, eu vou ficar aqui até o dia que Jesus quiser, eu vou ficar aqui trancado, vou ficar aqui. Por quê? Porque não entende que é o mundo espiritual que está regendo. Se a janela do céu abrir, acaba, o sol brilha. Como muitas pessoas dão cabo à própria vida, suicida, colocam a corda no pescoço, entram debaixo do caminhão, se jogam da ponte. Por quê? Porque eles não entendem que há um vento de destruição soprando e eles não percebem que eles podem abrir a janela do céu sobre a sua vida, tudo muda. Tem muita gente que se mata, mas tem muita gente que é liberto. Tem muita gente que conta testemunho, eu estava assim, até que, pá, o mundo espiritual abriu. A janela do céu abriu. E eu ouvi uma voz dizendo, não faça isso, ponto. As coisas mudaram assim, rapidamente, mas alguém ouviu essa voz. Já falei demais, né? Quando a janela do céu se abre sobre a nossa vida é diferente. Quando a janela do céu um jovem se suicidou. A morte está pegando os jovens. Nós temos que orar para que Deus abra a janela do céu sobre eles. A juventude está doente. A juventude está perturbada. A juventude está desorientada. As pessoas estão doentes. As pessoas estão fracas. As pessoas estão sendo
pisoteadas pelo diabo. E às vezes, irmão, às vezes é ignorância, e às vezes, irmão, é fraqueza, e às vezes, irmão, é comodismo mesmo. Às vezes é comodismo. Os anjos estão segurando. Quantas pessoas, como esse jovem que a irmã falou, quantas pessoas que seriam livres da morte se de repente as janelas do céu se abrissem sobre a vida deles? Se de repente a voz falasse, como falou com muitos de nós? Se de repente o emocional mudasse, porque o nosso lado emocional ele muda. O ser humano ele tem capacidade de mudar drasticamente do dia para a noite, ou para o bem ou para o mal. O ser humano tem isso. Se a janela do céu se abrir, os ventos param de soprar. E eu vi os anjos segurando os ventos. Que período é esse? Acabou o tempo. Que período é esse? É o período dos 3 anos e meio de prosperidade na terra, sobre o regimento do anticristo. Hoje pouca gente assistindo a live, hoje foi pouca. E muitos dos poucos que estiveram saíram aí. Segunda-feira nós daremos continuidade. Hoje é sexta? Hoje é sexta. Segunda-feira nós daremos continuidade. Amém? Nós falaremos mais um pouco sobre esse período de 3 anos e meio. É porque hoje nós entramos em uma área assim meia sensível, né? Nós entramos em uma área difícil, assim, de entrar. Nós entramos numa área sensível. Mas segunda-feira que vem nós vamos entrar em outra área mais sensível ainda. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Vamos orar pelo... Deixa eu lembrar o nome aqui do jovem. O Maurício. Maurício pediu oração. Vamos estar apresentando ele, né? Nós não sabemos a necessidade dele, mas sabemos que ele precisa de oração. Então nós vamos apresentar, use a sua fé, eu uso a minha, vamos profetizar as janelas do céu abertas sobre a vida dele, né? Que orando para que Deus venha abrir a janela do céu sobre a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos apresentá-lo. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso, eu quero apresentar cada irmã que tirou uma hora do seu tempo, meu Pai, para ouvir a palavra nesta tarde. Que o Senhor possa, meu Deus, estar cobrindo a cada um deles, suas famílias, suas casas. Que o Senhor possa abrir as tuas janelas. Que o Senhor venha mudar o ambiente, Senhor.
Senhor, venha tirar os ventos de destruição e colocar, Senhor, implantar janelas de providência e prosperidade. Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, estar varrendo, Senhor, toda a sujeira deste lar, desta casa. Que o Senhor possa, meu Deus, implantar o teu reino, implantar a tua providência, implantar o teu poder, a tua unção, a tua glória. Derrama chuva de bênção sobre esta vida, esta casa, esta família. Visita, Senhor, esse celeiro. Visita esta cozinha, esse quarto, esta sala. Visita este quintal. Labá, surianda, labaia. Acampa anjos que segura ventos de destruição. Deus, atua, Senhor, na área financeira, na área emocional, na área espiritual, na área conjugal, na área familiar, na comunhão dessa casa. Labai, chorianda, labaia. Visita a vida do Maurício, Senhor. Não sabemos, Senhor, não podemos, mas o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor sabe. Visita a área emocional, espiritual. Deus vai queimando, Senhor, todo o laço do inferno, do inimigo sobre a vida dele. Visita a área da saúde, Senhor. Deus vai queimando, meu Pai, tudo que não provém de Ti, não pertence a Ti, meu Deus. Decama, surianda, labaia. Que o inimigo que tiver olhos não veja, mão não toque, pé não alcance. Que o Senhor venha, meu Deus, guardá-lo debaixo das Tuas asas, preciosa e poderosa e gloriosa. Em nome de Jesus, meu Pai, Deus santo e poderoso, acampa os Teus anjos ao redor, meu Pai. Ajuda, abençoa, guarda, livra. Lamai de comanaracebe andalaia. Abra a janela do céu sobre a vida dele, a casa dele, a família dele. Muda, molda, ajuda e abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguns de vocês, hoje é sexta-feira. Lebastekasi. Riamando reabastekalabai. Riamanoriandalabai. Alguns de vocês, talvez que estão aqui ao vivo, Lemastekalabassuriabahai. Alguns que vão assistir depois, terão testemunho até sexta-feira que vem. Levanta, profetiza, faça o que tiver de ser feito, obedeça a palavra. Crê nos teus profetas e prosperarei. Segunda Crônica, Deus quer abrir a janela sobre a tua vida, mas você tem que acordar, você tem que levantar, você tem que profetizar. Crê nos seus profetas, crê no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Então, coloque o que tiver de colocar em dias, profetiza, creia, repreenda os ventos da destruição e você vai ver. Isso aqui é só para quem crê. Quem crê já está dizendo assim, eu não vou falar nada não. Mas quem crê, até sexta-feira tu terás testemunho. Porém, testemunho aqui, até sexta-feira, testemunho. Coisas que estavam acontecendo esquisitas vai parar de acontecer. Destruições que estavam acontecendo vai parar de acontecer. Portas que estavam travadas vão se abrir. Coisas espirituais que tinham ido embora vão voltar. Só que isso aqui é opcional, tá, irmão? Opcional. Só vai acontecer sobre a vida de quem for testemunhar. Deus te conhece. Deus te conhece.
Só vai acontecer sobre a vida de quem vai testemunhar até sexta-feira, aqui no Almoçando a Palavra, ou na igreja, ou na congregação. Aqueles que são da congregação, que são da igreja, que são do ministério, vão falar no ministério, aleluia, ou vão falar aqui. E aqueles que não são do ministério, vão falar aí pelo testemunho. Nós vamos contar o testemunho aqui, de fluidos espirituais, de mudança espiritual, de mudança de clima, de mudança financeira, de mudança espiritual, de mudança emocional, de mudança familiar, de mudança na vida do marido, do filho, da esposa, do esposo, do avô, do neto. Deus vai fazer. Porém, duas coisas. Ele vai fazer sobre a vida daqueles que testemunham, que falam, que reconhecem, que dizem. Sobre a vida daqueles que está crendo agora, que vai colocar lá abaixo a sua fé em ação. E Deus vai fazer. E se você crer muito, se você tiver muita fé, como eu queria ter, o Senhor ajuda na minha incredulidade. Amanhã, a essa hora, até amanhã, a essa hora, 1h11, terá um testemunho. Quem tem muita fé é amanhã. Quem tem pouca fé é até sexta-feira. Quem não tem fé nenhuma é nunca. Deus abençoe a tua vida. E até segunda-feira, se Deus quiser.